Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda parte da nossa segunda aula dessa reta final para a Polícia Federal. É o nosso último quarto, né? É o nosso último período para nós rendermos ao máximo. Antes nós estudamos o ato de expulsão de competência do Presidente da República. Sem pensar, sem enrolar muito, vamos logo ao que interessa. Anotem aí, por gentileza, deportação. Deportação é a segunda forma de afastamento compulsório dos estrangeiros aqui no Brasil. Deportação. A deportação é um procedimento administrativo de atribuição da Polícia Federal, do Departamento da Polícia Federal. Cabe à Polícia Federal deportar estrangeiros. E a Polícia Federal deporta estrangeiros que estão irregular no nosso território. Estrangeiros que se encaixam nas hipóteses do artigo 57 do Estatuto do Estrangeiro. Então, a deportação é um procedimento administrativo de atribuição do Departamento da Polícia Federal, E cabe à Polícia Federal deportar estrangeiros irregulares. Estrangeiros que se encaixam nas hipóteses do artigo 57 do Estatuto do Estrangeiro. É o estrangeiro que tem visto de turista e trabalha. É o estrangeiro que tem visto de turista e trabalha. É o estrangeiro que tem visto de cortesia ou não tem visto. É o estrangeiro que trabalha sem um visto que autorize o trabalho, ou o estrangeiro sem visto, é o que está irregular. Esse vai ser deportado mediante um procedimento da Polícia Federal. Em regra, esse estrangeiro ele vai ser notificado pela Polícia Federal para regularizar a sua situação ou se retirar do território brasileiro, dentro de um prazo que, em regra, é de 8 dias. Então, o estrangeiro ele é notificado para se regularizar ou se retirar do nosso território dentro do prazo de 8 dias. Tudo bem? Ele se retira para sair dentro do prazo de 8 dias. Em regra, esse prazo tem algumas variações, mas em regra é de 8 dias. Caso ele não se retire, aí ele vai ser compulsoriamente afastado por meio da deportação do Departamento da Polícia Federal. Ok? Tranquilo? Cabe HC, habeas corpus, do ato de deportação? Claro que cabe. Estrangeiro é sujeito de direitos. Estrangeiros têm um estandar nacional aqui no Brasil. Então, estrangeiro pode, por óbvio, impetrar habeas corpus. Só que o habeas corpus, nesse caso, vai ser julgado pelo juiz federal de primeira instância. Porque quem é que deporta? É a Polícia Federal, mais especificamente vocês, os caras de óculos escuros, os bambambam, os donos do país, os delegados da Polícia Federal, delegados e delegadas. São vocês que, a princípio, vão materializar essa deportação. Por isso que do ato de deportação, claro que cabe habeas corpus, que vai ser impetrado perante o juiz federal de primeiro grau. Ok? Tranquilo? Beleza? Meus amigos, é possível que um estrangeiro deportado reingresse, retorne ao território brasileiro? Claro que é. Conforme artigo 64, artigo 64 do Estatuto do Estrangeiro, estrangeiro deportado pode retornar ao território brasileiro. Pode retornar ao território brasileiro. Desde que regularize a sua situação e pague as taxas previstas no artigo 64. Então, o estrangeiro deportado ele pode reingressar desde que regularize a sua situação e pague as taxas mencionadas no artigo 64 do Estatuto do Estrangeiro. Tudo bem? Como a Polícia Federal é a nossa polícia, a polícia das fronteiras brasileira, né? Como a Polícia Federal é a nossa polícia fronteiriça, vocês têm que ter em mente que existe um instituto chamado deportação de fato. A Polícia Federal ou qualquer outra autoridade nos limites territoriais brasileiros pode se utilizar da deportação de fato. O que é deportação de fato? A deportação de fato ela é feita na hora. O sujeito está tentando entrar no território brasileiro de forma irregular. A polícia pega ele, não, meu amigo, tu está irregular, volta. É uma deportação de fato, instantânea, imediata, na hora. Isso é deportação de fato, o que é possível. A polícia está lá, olhando, né? Pá, tá que nem uma coruja, olhando para ver se tem alguém entrando no território brasileiro. Vem um uruguaio de forma irregular. Tem visto? Não tem. Opa,
volta, tapa na orelha. Isso é deportação de fato, que é feito muito na fronteira brasileira. Ok? Tranquilo? Em regra, o deportado, ele é deportado para o estado da sua nacionalidade. Ele é deportado para o estado da sua nacionalidade. Vai deportar ele para o estado da sua nacionalidade. Ou para outro estado que o queira receber. Ou para outro estado que o queira receber. Mas em regra, é para o seu estado da sua nacionalidade. Ou para um outro. Caso não seja possível para a sua nacionalidade, ele não queira retornar, está tendo um conflito, ele está sendo perseguido no seu estado em que ele tem um vínculo de nacionalidade, pode então ser deportado para outro estado que o queira receber. Ok? Tranquilo? Não sendo possível a deportação, e o estrangeiro demonstrando um certo perigo, uma certa periculosidade para o ordenamento jurídico, para a ordem brasileira, não sendo possível a deportação, mas aquele cara é perigoso para o nosso ordenamento, aí ele pode ser expulso. O Estatuto do Estrangeiro tem um dispositivo expresso nesse sentido. Não é possível a deportação, mas demonstra-se que aquele sujeito ele tem uma certa periculosidade, é um perigo para o nosso ordenamento, aí ele pode ser expulso. Ok? Tranquilo? Beleza? Anota aí no caderninho, por gentileza. Extradição. Extradição. Pessoal, a extradição é uma medida bilateral, é uma cooperação entre os estados, é um ato bilateral. Por isso que não existe extradição ex officio. Não existe extradição de ofício. Ah, o Brasil vai extraditar esse criminoso porque quer, porque tem que extraditar porque o cara cometeu um crime. Não, não tem como ter uma extradição de ofício. A extradição é um ato bilateral. Envolve o estado solicitante e envolve o estado solicitado. Ok? E a extradição, como ela é uma medida grave, e afeta a livre locomoção dos indivíduos, somente se extradita em decorrência de um crime. E um crime que tem uma certa gravidade. Por isso que o sujeito ele vai ser extraditado para cumprir uma pena ou responder a um processo penal. Não podemos extraditar alguém para responder um processo trabalhista, fiscal ou administrativo. Não. A extradição é uma medida de cooperação penal. E é uma medida grave. Por isso que a gente só pode extraditar um sujeito para cumprir uma pena de um crime ou responder a um processo criminal penal. Não a delitos fiscais, ilícitos fiscais, administrativos, trabalhistas ou processos dessa natureza. Nesse caso não pode a medida de extradição, porque ela é muito grave. E o sujeito que foi extraditado pode retornar ao território brasileiro? Pode, desde que ele tenha cumprido a pena dele lá no país de origem dele. O cara foi extraditado porque é um criminoso norte-americano. Pode depois retornar ao território brasileiro? Até pode, mas desde que ele tenha cumprido a sua pena lá no estado ao qual ele foi extraditado. Ok? Tranquilo? Beleza? Classificação da extradição. Vem aqui na lousa comigo. Ó. Classificação da extradição. A extradição pode ser uma extradição ativa ou passiva. A extradição pode ser uma extradição ativa ou passiva. Vem comigo aqui, por gentileza. Ó. E é muito fácil. Extradição ativa é quando o Estado... vamos pegar o Brasil como exemplo. Extradição ativa é quando a gente solicita a extradição. Quando a gente solicita a extradição de uma pessoa para responder a um processo aqui no Brasil, é uma extradição ativa. Extradição passiva, a mais importante, a mais complexa, que mais cai em prova. Extradição passiva é quando a gente recebe um pedido de extradição. Quando nós somos o país solicitado, aí é uma extradição passiva. Ok? Mais uma classificação, vem aqui por gentileza, olha só. Extradição instrutória e executória. Extradição instrutória e executória. Muito fácil, olha aqui. Ó. Extradição instrutória é quando a gente extradita uma pessoa para responder a um processo. Por isso que é extradição instrutória, para instruir.
A pessoa ela vai ser extraditada para responder a um processo. Agora, a extradição executória é quando a gente extradita alguém para executar a pena, é para cumprir a pena. Extradição instrutória, instruir, responder um processo penal, sempre. Extradição executória é cumprir uma pena, pena criminal mesmo, sentido restrito sentido restrito do direito penal. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Mais uma classificação da extradição. Extradição passiva ou ativa, instrutória ou executória. Aqui não é nenhuma classificação, mas é um tipo, né? Extradição de fato. A doutrina menciona em extradição de fato. Vem comigo aqui, por gentileza. Parecido com a deportação de fato. A deportação é quando o cara vem de forma irregular, sem visto e quer entrar no território. A gente deporta, manda ele embora. A extradição de fato também é na fronteira. Só que a polícia uruguaia tá lá, tá perseguindo o bandido, ó. O bandido tenta passar pelo nosso território, a gente pega ele e devolve para as autoridades uruguaias. Na mesma hora, é uma extradição de fato. Porque o cara cometeu um crime. Ele tá fugindo da polícia, ele é um foragido, tá tentando entrar no território brasileiro. De imediato, no momento que ele tenta entrar no território brasileiro, ele já é devolvido para as autoridades locais. É uma extradição de fato. Ok? Tranquilo? Vem na lousa. Parecido com a deportação de fato, né? Só que é outra finalidade. Extradição dissimulada. Extradição dissimulada. Extradição dissimulada. Pessoal, olha aqui, ó. O que seria essa extradição dissimulada? É quando a gente utiliza a exportação, eu ia dizer, a expulsão e a deportação em casos em que a extradição é inadmitida. Eu chamaria de extradição dissimulada ou extradição inadmitida. É quando, por exemplo, não é possível extraditar alguém pela prática de crime político. Ah, então vamos deportar ou expulsar. Quando a gente expulsa ou deporta alguém por um motivo que não é possível a extradição, nós temos uma extradição inadmitida ou uma extradição inadmissível. É o famoso caso do crime político, né? Não pode extraditar por crime político, então vamos deportar ou expulsar. Isso é uma extradição dissimulada ou inadmitida que não é permitida por óbvio. Que não é permitida por óbvio. Ok? Tranquilo? Vem na lousa. Vamos lá. Requisitos da extradição. Nós temos basicamente 3 requisitos da extradição. 3 requisitos. Ok? Vem comigo aqui. Primeiro requisito. Requisito da especialidade. Primeiro requisito da extradição, para que ocorra a extradição. Requisito da especialidade. A extradição, o Brasil apenas extradita uma pessoa, o extraditando, também conhecido como concernido. O Brasil extradita uma pessoa para determinado crime, especificamente em relação àquele crime. Especificamente em relação àquele processo penal. Não podemos extraditar porque o cara cometeu vários crimes, o cara é um criminoso. Não. A extradição obedece ao princípio, ao requisito da especialidade. Tem que extraditar com base e com motivo, com afinco, com arrimo apenas naquele crime ou outros crimes, mas tem que estar especificado o motivo da extradição, por isso o princípio da especialidade ou critério da especialidade ou requisito da especialidade. Tudo bem? Segundo requisito, ou segundo princípio nesse caso, né? Requisito da identidade ou da dupla incriminação. Requisito da identidade ou da dupla incriminação. É o que os americanos chamam de double incrimination, muito citado na doutrina penalista brasileira. Pessoal, a identidade ou dupla incriminação. A conduta, o crime objeto da extradição, tem que ser um crime tipificado no estado solicitante e no estado solicitado. Então, quando a gente recebe um pedido de extradição, tem um crime como objeto, o sujeito cometeu um crime. Aquela conduta criminosa tem que estar tipificada no estado solicitado e no estado solicitante. É a dupla incriminação, é a identidade. Claro, não precisa ser uma dupla incriminação idêntica. Por óbvio que não precisa ter o mesmo nome em iuris, ou seja, não precisa ter o mesmo nome jurídico.
Mas aquela conduta tem que estar tipificada de alguma forma no estado solicitante e no estado solicitado. Dupla incriminação ou requisito da identidade. Terceiro requisito, vamos lá. Vamos lá. A extradição depende de um tratado. A extradição depende de um tratado internacional, normalmente um tratado bilateral, um tratado extradicional ou tratado de extradição. Contudo, não é um requisito imprescindível. Se não existir um tratado, é possível que haja uma promessa de reciprocidade. Então, tem que haver um tratado de extradição entre o Estado solicitante e o Estado solicitado. Mas se não existir um tratado entre o Estado solicitante e o Estado solicitado, pode ter uma promessa de reciprocidade. O que é promessa de reciprocidade? É autoexplicativo o nome. Ó. Eu vou extraditar para ti. Ó. Não tem trato. Tu quer a extradição desse sujeito aos Estados Unidos? Quer? Beleza. Eu vou extraditar para ti. Não tem tratado de extradição entre nós. Mas então vamos assumir uma promessa de reciprocidade. Eu vou extraditar para ti. Mas quando eu precisar, tu vai extraditar para mim. É uma promessa de reciprocidade. Então, se não existir um tratado de extradição, aplica-se o instituto da promessa de reciprocidade. Tá bom? Tranquilo? Anota aí, por gentileza. Vocês colocaram requisitos da extradição. Coloca aí limites da extradição. Limites da extradição. Extradição tem alguns limites, né? Limites da extradição. Primeiro limite. Vamos lá, sem pensar, anotando. Rápido. Primeiro limite. Acorda. Pessoal, quanto é que está o salário para delegado da Polícia Federal? Acho que é 14 e pouco, quase 15 mil. Vamos colocar 15 mil aqui, ó. Bota na lousa aqui. Vem na lousa comigo, olha aqui. O salário para a Polícia Federal tá 15 mil. Sem contar que tu vai ser delegado da Polícia Federal, cara. Ó, se tu estiver dormindo com sono, dá uma olhadinha no canto aí da tela. Olha o que o sono, o que os teus olhos fechados vão fazer. O que você vai perder, ó. Olha aí o subsídio, olha aí o salário da Polícia Federal, ó. 15 mil, delegado da Polícia Federal, maravilha. Festas, carros, mansões, olha aí que você está perdendo se você dormir. 15 mil, ó. Dorme pra tu ver, dorme! Vem comigo, por gentileza, olha aqui. Limites da extradição. Primeiro limite. Não pode uma pessoa ser extraditada pela prática de crimes militares, crimes políticos ou crimes de opinião. Crimes militares, crimes políticos ou crimes de opinião não permitem a extradição. É o primeiro limite. Prática de crimes militares, crimes políticos e crimes de opinião. Não é possível a extradição. Ok? Tranquilo? Segundo limite. Segundo limite. A extradição pode ser aplicada apenas no caso da prática de crimes graves. Os crimes têm que ter uma certa gravidade. No Brasil, adota-se em regra o critério da pena privativa mínima de no mínimo 1 ano. Então, olha só, para extraditar somente pela prática de crimes graves. Certo? Mas que crime grave é esse? Bom, contravenção eu não posso extraditar, já sei que contravenção eu não posso extraditar. Mas que crime grave é esse? Em regra, no Brasil, adota-se esse critério. Ó. A pena mínima do crime grave tem que ser no mínimo de 1 ano. Tá bom? Tranquilo? Terceiro limite, a extradição. Terceiro limite, a extradição. Esse terceiro limite está relacionado ao Estatuto do Estrangeiro e ao entendimento jurisprudencial do STF. Esse terceiro limite está relacionado ao Estatuto do Estrangeiro e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STF. Olha só. Tem que explicar bem, não é? Até não seria bem um limite. O STF, anota assim, vamos lá. Terceiro limite. O STF somente autoriza a extradição. Vamos lá. O STF somente autoriza a extradição em caso de prisão perpétua ou pena de morte, em caso de prisão perpétua ou pena de morte, no estado solicitante, então o STF somente autoriza a extradição em caso de prisão perpétua ou pena de morte no estado solicitante, se este, o
o Estado solicitante, o Estado estrangeiro, se este se comprometer em comutar a pena em no máximo 30 anos. Se o Estado estrangeiro solicitante se comprometer a comutar a pena em no máximo de 30 anos. Então, hoje no Brasil, vamos supor que a Índia solicite a extradição de uma pessoa para ser extraditado por óbvio para a Índia. Só que vai ser aplicada uma pena de morte ou uma prisão perpétua a esse sujeito. O STF somente vai autorizar a extradição se a Índia se comprometer perante o governo brasileiro que vai reduzir, comutar, transformar aquela pena de morte ou prisão perpétua em no máximo 30 anos, que é o limite máximo aqui no Brasil da privativa de liberdade. Ok? Esse é um entendimento muito criticado, mas é o adotado hoje no Brasil, certo? Sobre extradição, é de suma importância nós lermos o artigo 5º, inciso 51 e 52 da Constituição Federal. Abre a Constituição Federal para mim, por gentileza. Artigo 5º, inciso 51 e 52 da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 51 e inciso 52. E normalmente o que cai nesse artigo 51, artigo 5º, inciso 51 e 52 é a literalidade. Vamos dar uma lida com atenção. Inciso 51 e inciso 52 da Constituição Federal. Não, é para baixo. Mais para baixo. Aí, esses dois para mim. Coloca na tela, por gentileza. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, olha aqui, meus amigos. No Brasil, em regra, não se extradita brasileiro. Ponto. O brasileiro nato nunca vai ser extraditado. O brasileiro nato nunca vai ser extraditado. Somente o naturalizado pode ser extraditado. Mas o naturalizado ele vai ser extraditado em relação a crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. Tá? Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Certo? Tranquilo? Inciso 51 e 52. Eu acho que não tem muito segredo em relação a esses dois incisos. Vem comigo aqui, por gentileza. Anota aí dentro de extradição. Procedimento da extradição passiva. Procedimento da extradição passiva, do pedido de extradição que nós recebemos aqui no Brasil. Procedimento da extradição passiva. Eu vou precisar da lousa, olha aqui, ó. Procedimento da extradição passiva. Pessoal, a extradição passiva aqui no Brasil, ela tem 3 fases. Uma fase administrativa, uma fase administrativa, certo? Uma fase judiciária e uma outra fase administrativa. Uma fase administrativa, uma fase judiciária e outra fase administrativa. Certo? Tranquilo? Em relação a essa primeira fase aqui, ó, administrativa. Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. Essa primeira fase administrativa atua o Poder Executivo. É quando o pedido de extradição entra por meio do Ministério das Relações Exteriores. O pedido de extradição do Estado estrangeiro, ele vem pelo Poder Administrativo, ele vem pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele entra pelo Ministério das Relações Exteriores e ele vai para o Ministério da Justiça, em que é emitido um parecer. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça que emite um parecer sobre aquela extradição. Um parecer, por óbvio, que não é vinculativo, é um mero parecer, resumindo e falando sobre aquela extradição. Pode até colocar opinião se é caso ou não de concessão da extradição. Tá bom? Tranquilo? Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça. Nessa primeira fase administrativa é quando pode ocorrer a rejeição sumária. É quando pode ocorrer
a rejeição sumária da extradição. Como assim? Não autoriza a extradição. Já se manifesta o poder administrativo que não é possível a extradição. É possível isso já na primeira fase? É o Instituto da Rejeição Sumária. E quando que ocorre o Instituto da Rejeição Sumária? Quando há uma promessa de reciprocidade. Em caso de tratado de extradição, não pode ter rejeição sumária. A rejeição sumária na primeira fase pelo Poder Executivo, somente quando ocorrer promessa de reciprocidade. E é só para rejeitar. Então o Poder Executivo ele pode rejeitar de forma sumária a extradição, já definir que não vai extraditar na primeira fase, se essa extradição estiver fundamentada em uma promessa de reciprocidade. Porque se estiver fundamentada em um tratado, aí, meu amigo, não. Aí vai ter que continuar, não pode ter rejeição sumária. Tá bom? Tranquilo? Vem na lousa aqui, ó. Passou por essa fase administrativa, aí vai para a fase judiciária. Aqui é a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Aqui é o STF que vai se manifestar. Tá bom? Meus amigos, eu até botei um pouquinho pro lado, ó. Essa segunda fase é a fase judiciária do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição Federal. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre extradição. E é uma decisão definitiva, inapelável, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre extradição. Certo? O processo de extradição vai para o relator. Um esqueminha rapidinho aqui, ó, vai para o relator. E o relator vai determinar a prisão do extraditando. Essa prisão aqui, ó, é uma condição de procedibilidade. O cara vai ter que ser preso. Eu acho inconstitucional isso. Tem gente que está debatendo, não está aceitando, mas vem sendo aplicada. Então, no processo de extradição, o relator recebe o processo e manda prender o extraditando. Isso é uma condição de procedibilidade. Certo? Nesse processo, junto ao STF, por óbvio, vai ter a manifestação e a atuação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília. Vai ter a atuação do Ministério Público. E o pedido da extradição vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, plenário do STF. Meus amigos, vem aqui, ó, por gentileza. O STF, quando for julgar em sessão plenária, não analisa questões meritórias, não analisa mérito, somente aspectos formais. Faz um juízo de delibação. Faz um juízo de delibação. Não analisa aspectos meritórios, o mérito da questão. Apenas aspectos formais. Cumpre ou não com os requisitos da extradição? Aplica-se os limites da extradição ou não? Extradita ou não extradita? É muito simples. Ok? Ele não analisa critérios meritórios, por isso que ele faz um juízo de delibação. Nessa decisão definitiva é inapelável. Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu estou falando da decisão do plenário. E se o cara, como já o criminoso, o extraditando, o concernido, ele jurisprudência do STF, se ele praticou um crime comum e um crime político? Pelo crime comum, ele pode ser extraditado. Pelo crime político, ele não pode ser extraditado. Mas vamos supor que haja uma conexão entre o crime comum e o crime político. Como é que o STF soluciona essa questão? Deixa eu molhar o bico, peraí. Como é que o STF soluciona essa questão? O Supremo Tribunal Federal já falou. Se houver a conexão entre crime comum e crime político, o STF vai extraditar apenas pelo crime comum, não tem problema nenhum. Fato é que a conexão entre crime comum e crime político não impede a extradição. O STF já disse, isso aí não impede. Nós podemos extraditar com base apenas no crime comum. Não tem problema nenhum, meu amigo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas aí deixa eu perguntar, já que eu estou falando do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está o conceito de crime político no Brasil?
não há o conceito de crime político no nosso querido Brasil. Não há o conceito de crime político. Quem decide o que é crime político é o Supremo Tribunal Federal quando julga. É de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que ele define o que é crime político ou não, porque não tem definição legal. O STF já decidiu que terrorismo não é crime político. Ou seja, terrorista pode ser extraditado no Brasil. Jurisprudência expressa do Supremo Tribunal Federal. Terrorista pode sim ser extraditado, porque o terrorismo não entra no conceito de crime político conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Certo? Tranquilo? Beleza? Olha aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vem aqui na lousa comigo, olha aqui. Se o Supremo Tribunal Federal disser não, ou seja, ele rejeitar, ele não aceitar a extradição, aí a sua decisão vai ser definitiva. O senhor já falou que é definitiva, professor, mas vai ser definitiva em relação à terceira fase, ou seja, aí se encerra tudo aqui, ó. Se o Supremo Tribunal Federal disser não, não pode, não vou autorizar a extradição, não vou, eu sou Supremo, eu sou foda, eu não vou. Meus amigos, nesse caso, não ocorre a extradição mesmo, aí a decisão é definitiva em relação à terceira fase, acaba tudo na segunda, se ele disser não, se ele não extraditar. Ok? Tranquilo? Meus caros, ó, vou botar um pouquinho para baixo aqui, colocar um pouquinho para baixo. Eu estou falando ainda da segunda fase, julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Vou puxar mais uma informação no nosso esquema. O processo de extradição lá no STF, ele é um processo de contenciosidade limitada. É um processo de contenciosidade limitada. É um processo de contenciosidade limitada. Por quê? Porque não analisa mérito. Porque só analisa aspecto legal, a legalidade da extradição. E essa contenciosidade limitada... Ô, filha de uma querida mamãezinha. Quase apanhei aqui. Peraí, deixa eu puxar para baixo. Beleza. Ele é uma contenciosidade limitada. Essa contenciosidade limitada é porque ele analisa apenas aspectos formais, legalidade, não entra no mérito. Olha aqui, por gentileza, ó. E essa contenciosidade limitada, ela é tão verdadeira, que há limitações materiais ao direito de defesa do extraditando. Ou seja, o extraditando, a pessoa que é um réu no processo de extradição, né, o termo correto nem é réu, mas o extraditando no processo de extradição, o seu direito de defesa tem limitações, não é pleno. Limitações materiais. Conforme extradição 542 do STF. Anota aí essa extradição porque ela é importante. Extradição 542 do Supremo Tribunal Federal. Tem limitações materiais ao direito de defesa. Ok? De acordo com essa extradição 542 do STF, o direito de defesa do extraditando ele pode versar sobre o quê? Apenas sobre essas matérias. Identidade da pessoa, defeito de forma dos documentos, e ilegalidade da extradição. Defeito de forma dos documentos e ilegalidade da extradição. Certo? Tranquilo? Beleza? Posso sair dessa segunda fase? Ilegalidade da extradição. Vem na lousa comigo, ó. Eu vou voltar agora, aqui tô na segunda fase, estudei o STF, agora eu vou para a terceira fase. Se o Supremo Tribunal Federal disser sim, ou seja, autorizar a extradição, aí vai para a terceira fase, que é a fase administrativa. Nessa fase administrativa, quem atua é o presidente da República. É o presidente que vai entregar o sujeito ao Estado estrangeiro. Ele entrega ao Estado
estrangeiro. É a terceira fase, administrativa. Tudo bem? Tranquilo? É a atuação do presidente da República. Vem comigo aqui, por gentileza. Ó. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Não há prazo para o presidente entregar, o que é um absurdo. Em um HC, que eu já vou dar um número para vocês, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há prazo para o presidente da República entregar uma pessoa ao Estado estrangeiro. Contudo, quando o presidente da República ele está com a pessoa, ele vai notificar o Estado estrangeiro. Vai notificar o Estado estrangeiro. Esse Estado estrangeiro vai ter um prazo de 60 dias para retirar a pessoa do nosso território. O presidente não tem prazo para entregar e notificar o Estado estrangeiro. Mas quando ele disser, ô, Estados Unidos, está aqui, ó, pode levar ele. Quando ele notifica o Estado estrangeiro, esse Estado estrangeiro tem o prazo de 60 dias para pegar o sujeito e mandar para o seu território. O Estado estrangeiro tem um prazo improrrogável de 60 dias. E se não atuar em 60 dias, o cara é colocado em liberdade. O cara é colocado em liberdade. O Estado estrangeiro tem um prazo de 60 dias, o presidente não. Tá bom? Tranquilo? A pergunta mais importante. O presidente está vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal? Se o STF disser sim, ó, pode autorizar, o presidente tem que entregar? O professor Francisco Rezec, vários professores, eu pessoalmente acho que tem. Principalmente se estiver fundamentado em um tratado de extradição. Se o STF disser pode extraditar, o presidente está vinculado, principalmente se tem um tratado internacional. Deve sim. A Constituição é clara que extradição é competência do STF. Isso é entendimento doutrinário. O Supremo vem preponderando no Supremo Tribunal Federal que não é vinculado a essa terceira fase. O presidente pode deixar de entregar um extraditando quando o STF autoriza. E isso ficou bem claro, vou colocar até aqui na lousa, ó, isso ficou bem claro na famosa extradição 1085 do senhor Cesare Battisti. STF autorizou a extradição numa decisão bem confusa e mal feita, com devido respeito, por óbvio, mas o presidente da República não autorizou a extradição. Vem preponderando o entendimento que a atuação do presidente da República, nesse caso, é discricionária, na extradição passiva. Leitura dessa 1085 aí de suma importância. Vem comigo aqui, por gentileza. Atentem para o artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, tá? Não vou ler com vocês. Atentem para o artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro. O artigo 77, ele trata das hipóteses legais que impedem a extradição. Hipóteses legais que impedem a extradição. Certo? Tranquilo? Meus amigos, eu tenho que encerrar o estudo da extradição passiva. Como é que é o trâmite aqui no Brasil? A extradição passiva é simples, a extradição passiva foi o que a gente estudou. A extradição ativa, de certa forma, é simples. O ministro da Justiça envia o pedido de extradição por meio do Ministério das Relações Exteriores. Aí o trâmite interno lá no outro estado não me interessa. Mas fato é que o Ministério da Justiça manda o pedido de extradição por meio do Ministério das Relações Exteriores. É assim que ocorre a extradição ativa, quando o Brasil pede uma extradição. Ministério das Relações Exteriores via... Oh, meu Deus! Ministério da Justiça via Ministério das Relações Exteriores. Tá? Meus caros, vou encerrar a extradição, prometo. Vou passar alguns julgados do Supremo Tribunal Federal que eu gostaria que vocês dessem uma lida. Algumas extradições importantíssimas. Vem aqui na lousa comigo. Muitas eu já expliquei na aula, mas anotem no caderno para vocês lerem em casa. Extradição 766 de 2000. Rapidão, vamos lá. Extradição 766 de 2000. Extradição 897 de 2005, extradição 855 de 2005, essa aqui eu até vou circular, que é o caso da prisão perpétua. O STF mudou a sua jurisprudência aqui, ó.
Isso aqui significa mudança de jurisprudência. Eu já expliquei ela no decorrer da aula, mas atentem para ela. Extradição 855 de 2005. Extradição 1104 de 2008. 1104 de 2008. Extradição 688 de 97. Extradição 688 de 97. E extradição 643 de 95. 643 de 95. Mais uma, vamos lá, são 72, eu já estou acabando. 643. Extradição 524 de 91. Vou circular essa porque é importante também. Prestem atenção na extradição 524 de 91. Tudo bem? Agora vem um HC sobre o assunto. Muito importante esse HC. HC 85-983, também do Supremo Tribunal Federal, também do STF. Ok? E tem a extradição, que eu já citei, vocês vão ler 1085, né? Do senhor Cesare Battisti. Algumas decisões que vocês leem apenas o acórdão, apenas a ementa do acórdão, reputo das mais importantes, meus amigos. Das mais importantes, de suma importância para o estudo de vocês. Certo? Vem comigo aqui um pouquinho, por gentileza. Olha só. O edital de vocês fala na condição jurídica do estrangeiro, até vou pegar a parte dele aqui, estou me baseando no edital. E é torturante, porque a gente quer passar o máximo de informações, o máximo, mas tem que passar bem passado, não adianta. Então a gente fica meio se torturando para tentar passar o máximo. Deixa eu achar a parte do edital de vocês. No edital de vocês, quando fala no Estatuto do Estrangeiro, ele fala nos vistos, deportação, expulsão, fundamentos, reciprocidade, controle jurisdicional, STF. Só que ele fala ali em asilo político. Asilo político, conceito, natureza e disciplina, tá? Eu vou passar para vocês um material complementar com os órgãos da ONU, que eu disse que ia passar, e vou passar também um esquema sobre asilo e refúgio. O edital de vocês fala em asilo político. Vocês vão estudar asilo e refúgio. Porque a extradição 1085 do Supremo Tribunal Federal, do caso Cesare Battisti, envolveu asilo e principalmente o Instituto do Refúgio. Ok? Então estudem asilo e refúgio. Sobre o refúgio, vem na lousa comigo, ó. Vocês vão estudar asilo e refúgio, tá? Eu vou passar um material complementar para a gente ganhar tempo, um esqueminha, vai ajudar vocês com certeza. Mas sobre refúgio, atentem. Por gentileza, meus amiguinhos, leiam essa lei aqui, ó, Lei 9474 de 97. É o Estatuto dos Refugiados no Brasil. Uma lei piquititinha, você lê em 5 minutos no máximo, uma lei piquititinha de suma importância no tema refúgio. E os artigos dela, principalmente os artigos 33, 34 e 35, 33, 34 e 35, esses artigos foram debatidos na extradição 1085 do Cesare Battisti. Lê toda a Lei 9474 de 97. De suma importância, agradável, pequenininha e importante para a prova de vocês. Mas fica tranquilo que o tio vai passar um esqueminha de asilo e refúgio. Tá bom? Tranquilo? Posso mudar de tema? Não, mas eu vou mudar. Vem na lousa, vamos lá, por favor. Meus caros, o edital de vocês fala em proteção internacional dos direitos humanos. E dentro da proteção internacional dos direitos humanos, ele quer que vocês estudem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 2 Pactos de Nova York, de 1966. Aí, ó, isso aí que vai cair na prova de vocês. Barbada, batata, muito fácil, sem estresse. Proteção internacional dos direitos humanos. Vem comigo aqui, ó. A proteção internacional dos direitos humanos pode se dar por meio de sistemas. Nós temos sistemas de proteção internacional. Nós temos diferentes sistemas de proteção internacional. Nós temos o sistema universal ou o sistema global. O sistema universal ou o sistema global é o sistema das Nações Unidas.
Então, o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, o Sistema Global ou Universal, é o sistema da ONU, o sistema das Nações Unidas. Além do Sistema Global ou Universal das Nações Unidas, nós temos sistemas regionais ou continentais. Então, veja bem, nós temos o Sistema Global ou Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Além desse sistema universal, nós temos sistemas regionais. O Sistema Global Universal, ele é de competência da Organização das Nações Unidas da ONU, tá? E nós temos 3 sistemas regionais ou continentais. 3 sistemas regionais ou continentais. O Sistema Regional Europeu, que surgiu no começo da década de 50, que é o sistema regional ou continental mais desenvolvido. Sistema regional ou continental europeu, que surgiu no começo da década de 50, o mais desenvolvido. Aí depois vem o segundo sistema, que é o sistema regional americano, o mais importante para nós, ou interamericano. O sistema regional americano ou interamericano é o sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é onde está inserido o Brasil. Aqui é que está o Pacto de São José da Costa Rica. E por fim, tem o terceiro sistema regional ou continental, que é o sistema africano. O sistema africano surgiu na década de 80 com a Carta de Banjul. Surgiu na década de 80 com a Carta de Banjul. Não há ainda um sistema regional asiático. Não há ainda um sistema regional ou continental asiático. É o sistema global, regional europeu, regional americano e regional africano. De acordo com o edital, eles estão pedindo apenas o sistema regional global. Espero que eles cumpram com esse trato que estão fazendo com vocês. Peçam apenas o sistema global, vamos estudar esse sistema global. Sistema global ou universal de proteção aos direitos humanos, que é o sistema da ONU. Vem na lousa comigo, olha aqui. Esse sistema global, esse sistema da ONU, ele tem vários documentos. Mas a base, o básico, melhor dizendo, desse sistema global é a Carta Internacional de Direitos Humanos. Alguns chamam de Declaração Internacional de Direitos Humanos. Acredito que o nome tecnicamente correto é Carta Internacional de Direitos Humanos. Essa Carta Internacional de Direitos Humanos é composta por 3 documentos. Essa Carta Internacional de Direitos Humanos é composta por 3 documentos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é o primeiro documento, talvez o mais importante. Segundo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, 66. O segundo documento, repetindo, é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Ok? E o terceiro documento da Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. São esses 3 documentos que eles querem que vocês estudem, de acordo com o edital. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66 e, por fim, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66. Estes 2 pactos aqui, ó, são os famosos Pactos de Nova York. São os 2 Pactos de Nova York. Esses 2 aqui, ó, são os 2 Pactos Internacionais de Nova York. Certo? Tranquilo? Pode voltar para mim? Vamos falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada mediante uma resolução. Foi aprovada mediante uma resolução lá em Paris pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, mediante resolução, que aprovou
A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal, aprovada mediante resolução, ela foi aprovada lá em Paris no ano de 1948. E ela não teve voto contrário. Por isso que a doutrina afirma, teve abstenções, mas a doutrina afirma que ela foi aprovada de forma unânime, porque não teve voto contrário. Ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de cunho naturalista, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. É um documento de cunho naturalista que tem como fundamento principal a dignidade da pessoa humana. Se ela tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, por óbvio, e por ser uma declaração, ela declara direitos. Ela declara direitos. Quais direitos são declarados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? Pessoal, a nossa querida Declaração de 1948 é uma declaração bipartite. Essa declaração de 48 é classificada pela doutrina como uma declaração bipartite. Bipartite porque ela prevê duas gerações de direitos, duas dimensões de direitos. Os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso que ela é classificada como um documento bipartite. E mais, embora ela preveja direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais, por isso que ela é bipartite, ela não prevê apenas direitos, ela prevê também deveres das pessoas em seu artigo 30. Essa declaração ela é inovadora, ela prevê também deveres das pessoas em seu artigo 30. E mais, essa declaração é um documento substantivo. É uma norma internacional substantiva. Por quê? Porque ela apenas prevê direitos. Ela apenas declara direitos. Ela não possui, está ali no edital de vocês, ó, no item 4.3, mecanismos de implementação, eles estão pedindo. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui mecanismos de implementação. Ela não tem regras procedimentais. Ela não estabelece um órgão para fiscalizar ela, não estabelece mecanismos de fiscalização, de implementação. Não, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma norma substantiva. Ela declara. Apenas declara direitos de primeira e segunda geração, civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, ok? Beleza? Olha aqui, ó. Olha o nome desse documento. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento se baseia no universalismo. Como assim? Basta ser pessoa para ser titular de direitos. Independentemente onde esteja localizada essa pessoa, independentemente da etnia, da cor, do sexo, da opinião política, da nacionalidade, não tem requisitos para ser titular de direitos. Basta ser pessoa em qualquer lugar do planeta que vai ser protegido pela Declaração Universal. Porque a Declaração Universal, ela adotou o universalismo. Por isso que o seu nome é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Basta ser pessoa para ser titular de direitos. Batata, muito fácil. Quando foi elaborada a Declaração Universal, duas correntes estavam degladiando. Duas correntes, duas teses queriam influenciar essa declaração. A tese do universalismo e a tese do relativismo cultural. Graças a Deus, venceu a tese do universalismo. Por isso que é a Declaração Universal. A tese do relativismo cultural não prosperou. E o que dizia, o que defendia essa tese derrotada? Se poderemos assim falar em tese derrotada. Às vezes a gente acha eu acho que na prática tem muito ainda relativismo cultural, mas tudo bem. O que afirma o relativismo cultural? É um nome, um título autoexplicativo, é muito fácil, nem precisaríamos estar aqui, olha aqui. Relativismo cultural. Os direitos humanos cedem frente a determinadas questões culturais. Os direitos humanos, eles são relativizados frente a determinadas questões culturais. É o relativismo cultural que flexibiliza a proteção aos direitos humanos. Ok? Tranquilo? Beleza?
Meus amigos, ó, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada, como eu falei no comecinho da explanação sobre ela foi criada mediante uma resolução. Foi a Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em uma sessão, em uma reunião, que aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos mediante resolução. Ok? Tranquilo? Beleza? Aí eu pergunto, ela é obrigatória, ela vincula, ela tem força jurídica? É uma grande polêmica. Porque essa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 não é um tratado em sentido técnico. Ela não é um tratado em sentido técnico, ela é uma mera resolução. Ela tem um cunho moral, ela é um código de conduta. Literalmente, ela é um código de conduta, ela tem um cunho moral. Ela é obrigatória? Os Estados devem respeitar ela? Seguinte, formalmente, tecnicamente, ela não é um tratado. Ela não vincula como um tratado. Mas foram desenvolvidos alguns argumentos, algumas ideias que tornam hoje essa Declaração Universal dos Direitos Humanos obrigatória. Então, embora ela não seja um tratado em sentido técnico no aspecto formal, é uma resolução, ela, mesmo assim, produz efeitos, ela é obrigatória de acordo com alguns argumentos desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência internacionais. Primeiro argumento para tornar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela pode ser considerada um costume internacional. E se ela é um costume internacional, ela é fonte, conforme a última aula, última e primeira, né? Ela é fonte, conforme a primeira aula, ela é fonte. E se é um costume, é fonte, e se é fonte, tem que ser acatada. Então ela pode ser considerada um costume internacional. Ela também pode ser considerada uma fonte jus cogens, direito cogente, direito imperativo, hierarquicamente superior. É um costume internacional ou uma fonte jus cogens. Se mesmo assim esses dois argumentos não convenceram, tem um terceiro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser interpretada como extensão da Carta das Nações Unidas. Ou seja, ela decorre da Carta de São Francisco. Ela decorre da Carta das Nações Unidas. Se ela decorre, ela é uma extensão da Carta das Nações Unidas, que é um tratado, porque a Carta das Nações Unidas é um tratado. Se ela decorre, se ela é uma extensão da Carta da ONU, ela também deve ser acatada, ela também deve ser observada. Por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada como um documento com efeitos vinculativos. Costume internacional, fonte jus cogens, ou pode ser interpretada como decorrente, extensão da Carta da ONU, Carta de São Francisco. Essa sim é um tratado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Posso continuar, meus caros? A ONU, quando aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo que hoje tenha esses argumentos que transformam a Declaração Universal em vinculativa, obrigatória, mesmo com isso, a ONU percebeu que, nós criamos uma declaração importante, mas é uma declaração, é uma mera resolução. Não é um tratado em sentido técnico. A ONU viu, nós precisamos de um tratado, nós precisamos de um documento. Aí é que surgiram os dois pactos de Nova York. Coloca na tela de novo para mim, por gentileza. Aí é que surgiram os dois pactos internacionais de Nova York de 1966. Eles complementaram, eles enriqueceram a Declaração Universal. Os dois pactos de Nova York, esses dois são tratados em sentido técnico. Esses são vinculativos e têm a força cogente de qualquer tratado internacional. Esses dois pactos que complementaram, enriqueceram, expandiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles são pactos, eles são tratados em sentido técnico. Vem comigo. E olha só, a declaração ela é bipartite, né? Direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso que tem um pacto sobre direitos civis e políticos e um pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Certo? Tranquilo? Olha aqui, ó. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o segundo pacto que eu estou circulando. Ó. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66. É o primeiro pacto de Nova York. Vamos trabalhar um pouquinho sobre ele. Olha aqui, ó. Vem comigo.
Esse pacto, ele prevê vários direitos civis e políticos. O negócio tá machucando minha orelha, tio. Ele prevê vários direitos civis e políticos. Direito à vida, direito à igualdade, direito ao voto, etc. São vários direitos que não tem nem como eu citar aqui. É até bom dar uma lida nos direitos previstos nesse pacto internacional sobre direitos civis e políticos. Direito à vida, direito à igualdade, direito ao voto, vários direitos políticos, etc. Esse pacto, por prever direitos civis e políticos, ele é um pacto de aplicação imediata. Ele é auto-aplicável, ou seja, quando ele for aceito pelo Estado brasileiro, ele não vai precisar de legislação interna. Ele é auto-aplicável, ele tem aplicabilidade imediata. Ele é de aplicação imediata, esse pacto, esse primeiro de 1966. Exatamente por prever direitos civis e políticos. A característica dos direitos civis e políticos é a da aplicação imediata. E isso se aplica a esse pacto, esse primeiro pacto de Nova York. Ok? E todo documento internacional, todo tratado internacional de direitos humanos, ele possui mecanismos de implementação. Ele possui mecanismos de fiscalização. Meus caros, vem na luz aqui comigo. Ó. Esse pacto internacional de direitos civis e políticos de 66, ele tem 3 mecanismos de implementação. Ele possui 3 mecanismos de implementação. E para colocar em prática esses mecanismos de implementação, existe um órgão criado para fiscalizar esse pacto, que é o Comitê de Direitos Humanos. Comitê de Direitos Humanos. Então existe um órgão especificamente criado para fiscalizar esse pacto, um órgão político, não é um órgão jurisdicional, não é um tribunal, é um órgão político, um órgão de natureza administrativa. Esse Comitê de Direitos Humanos, ele fiscaliza o cumprimento desse pacto aqui. Para tanto, ele tem 3 mecanismos de implementação. Primeiro mecanismo, sistema de relatórios. São relatórios, prestações de contas prestadas pelos Estados membros do pacto, pelos Estados que aceitaram esse pacto internacional de 1966. Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66 possui um órgão, que é o Comitê de Direitos Humanos, e tem 3 mecanismos de implementação, de fiscalização. Primeiro, o sistema de relatórios. Os Estados-partes devem prestar relatórios periodicamente ao Comitê de Direitos Humanos. Além do sistema de relatórios, olha aqui, ó, nós temos também o sistema de consultas, ou consultas mútuas, também conhecido como sistema de conciliação. Consultas mútuas, sistema de conciliação. Olha aqui, ó. Esse sistema de conciliação, esse sistema de consultas mútuas, para ser bem objetivo e simples nesse ponto, é um Estado denunciando o outro. É um Estado denunciando outro Estado que está violando o pacto. É o sistema de consultas, de conciliação ou de consultas mútuas. É um Estado denunciando a violação desse pacto por outro Estado. Por isso que para implementar esse segundo sistema de consulta e de conciliação, tem que ter a aceitação expressa dos Estados. Os Estados devem aceitar expressamente esse mecanismo de implementação que pode ser operacionalizado pelo Comitê de Direitos Humanos. Tudo bem? Tranquilo? E olha aqui, ó. E nós temos um terceiro mecanismo de implementação desse pacto. Só que presta atenção, ó, eu vou puxar esse terceiro mecanismo aqui, ó, por fora em outra cor. Vocês já vão entender o porquê. Nós temos também o sistema ou mecanismo de denúncias particulares ou de petições individuais. O sistema de denúncias particulares ou de petições individuais. São os indivíduos, os particulares ou organizações não governamentais que denunciam para quem? Para o comitê
a violação de direitos previstos no Pacto Internacional de 66. É o sistema de petições individuais ou denúncias particulares. Ok? Tranquilo? Olha aqui, ó. Esse sistema de denúncias ou de petições individuais, ele também precisa de aceitação expressa por parte dos Estados. Para que o Brasil fosse demandado ou denunciado por meio de uma petição individual ou uma denúncia particular, o Brasil teve que aceitar de forma expressa esse mecanismo. Ok? Por que eu coloquei em preto aqui, ó, e separado esse sistema de petições individuais? Esse sistema de petições individuais não está previsto no pacto, no texto do pacto. Esse sistema de petições individuais, ele foi criado por meio de um protocolo facultativo. Facultativo. Então foi celebrado um protocolo facultativo, um protocolo que complementa o Pacto de 66, vem comigo aqui, olha só. Um protocolo facultativo que complementa o Pacto de 66, e é nesse protocolo facultativo que está previsto o sistema de petições individuais ou de denúncias particulares, que precisa de aceitação expressa pelos Estados. Ok? Na verdade, esse Pacto de 66, ele tem dois protocolos facultativos. O primeiro protocolo facultativo é esse aqui que estava na tela. O primeiro protocolo facultativo é esse que prevê o sistema de petições ou denúncias particulares. O segundo protocolo facultativo, ele veda a pena de morte. O segundo protocolo facultativo, ele veda a pena de morte, permitida apenas no caso de guerra, no caso do Brasil. O Brasil ele aceitou e ele está de acordo com o segundo protocolo. Porque o segundo protocolo, ele veda a pena de morte, sendo possível naquelas situações como em caso de guerra declarada, previsto na Constituição interna. Então, protocolo primeiro, petições individuais. O protocolo facultativo segundo veda a pena de morte. Tudo bem, meus amigos? Eu vou ter que continuar. Segundo pacto, vou colocar até numa lousa diferente, olha aqui, ó. Segundo pacto, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66, mais um Pacto de Nova York. Muito importante a leitura do artigo 2º desse pacto. Muito importante a leitura do artigo 2º desse pacto. Olha só. Vem aqui comigo, olha só, pessoal. O artigo 2º preceitua que esse pacto, esse segundo pacto, ele é de aplicação progressiva, diferente do primeiro, que os direitos do primeiro pacto têm aplicação imediata. Os direitos do segundo pacto, por serem direitos sociais, que é o eterno problema dos direitos sociais, é essa aplicação imediata, progressiva. Os direitos sociais desse segundo pacto, eles têm aplicação progressiva, não é imediata. O artigo 2º diz que, preceitua que, eles serão aplicados de acordo com a disponibilidade financeira e econômica dos Estados. É o eterno problema dos direitos de segunda geração, expressado nesse pacto internacional. Por isso que os direitos têm aplicação progressiva, tudo bem? De acordo com a disponibilidade econômica dos Estados. E olha como esse pacto ele é deficitário, ele é falho no assunto proteção. Olha aqui, ó. Meus amigos, não há previsão de órgão para fiscalização desse pacto no próprio pacto. Não há previsão de órgão no pacto para fiscalizar ele mesmo. O pacto, em seu texto, não possui um órgão que fiscalize o cumprimento dos seus direitos. Por isso que o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, depois criou um comitê para fiscalizar especificamente esse pacto. Como é que é o nome desse comitê? Facinho de decorar, ó. Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Então, o Conselho Econômico e Social criou um comitê, um órgão específico, para fiscalizar esse pacto internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Esse comitê, ele tem as mesmas características do comitê anterior. É um órgão político de natureza administrativa que fiscaliza os direitos de segunda geração em âmbito internacional, esse comitê sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Aí eu pergunto, quais os mecanismos de implementação? Quais os mecanismos de implementação previstos neste pacto? Olha aqui na lousa, ó. Meus amigos, eu falei para vocês que esse pacto ele é um pouco falho. Esse pacto ele é um pouco deficitário em relação à sua fiscalização. Ele prevê apenas um mecanismo de implementação, que é o sistema de relatórios. Enviam-se os relatórios ao Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ele prevê apenas um mecanismo de implementação, que é o sistema de relatórios. Para eu encerrar esse ponto, uma observação. Ultra Mega Blaster importante. Sei lá, eu acho que é importante. Olha aqui. Existe um protocolo facultativo. Existe um protocolo facultativo a esse pacto de Nova York de 66, a esse segundo pacto. Nós temos um protocolo facultativo. E um só. Esse protocolo facultativo, ele prevê o sistema de petições individuais ou denúncias particulares. Ele prevê o sistema de petições individuais ou denúncias particulares. Contudo, ele não entrou ainda em vigor. Esse protocolo facultativo prevê o sistema de petições individuais semelhante ao sistema de petições individuais, idêntico ao sistema de petições individuais do primeiro pacto. Precisa de aceitação expressa. Contudo, infelizmente, esse protocolo que versa sobre o sistema de petições ou denúncias particulares ainda não entrou em vigor. Logo, logo vai entrar. Não atingiu o número mínimo de ratificações. Tem que ficar até atento, porque logo atinge, entendeu? Isso aí pode mudar. Tem que ficar muito atento quanto a isso. Meus caros, posso mudar de tema de acordo com o edital de vocês? Encerra essa proteção internacional dos direitos humanos. Anota aí, por gentileza, conflitos internacionais. Já estamos quase encerrando o nosso edital. Conflitos internacionais. Olha, eles estão pedindo um tema, reputo eu, não dos mais importantes para a atuação da Polícia Federal, mas é um tema importante para direito internacional público, classicamente exigido nos editais CESP, muito na Magistratura Federal, muito na AGU, Defensoria Pública da União também, não lembro de ter caído muita questão sobre isso na Defensoria Pública da União, mas bem, eles estão pedindo conflitos internacionais, o tópico 5 do edital de vocês, 5.1 e 5.2. Ali fala em cortes internacionais, seria o TPI e a Corte Internacional de Justiça. Já indiquei os materiais para vocês estudarem. Para eu estudar conflitos internacionais, eu tenho que ter um conceito sobre controvérsia internacional. O que seria uma controvérsia internacional? Controvérsia internacional é qualquer... Olha o que eu estou falando, presta atenção, anota. Lembra dos 15 mil. Lembra dos 15 mil, bota na cabeça, acorda. Esses 15 mil, Polícia Federal abrirão muitas portas para vocês. Vamos lá. Se não abrir, vocês derrubam, vocês são delegados. Então, lembrem dos 15 mil. Pessoal, o que é uma controvérsia internacional? Olha o que o tio está falando. É qualquer desentendimento entre estados e organizações internacionais. Controvérsia internacional é qualquer desentendimento entre estados e organizações internacionais. Desde um simples desentendimento quanto à aplicação de um tratado, até mesmo um conflito armado. Vejam que o conceito de controvérsia internacional é um conceito amplo. Controvérsia internacional é uma controvérsia, um desentendimento entre estados e ou organizações internacionais, desde um simples desentendimento sobre a interpretação de um tratado, até mesmo em algo mais grave, que seria um conflito armado. E essa controvérsia internacional, ela pode ser de natureza econômica,
cultural, política, religiosa, científica, social, não vou lembrar de todos, vou tentar repetir. Essa controvérsia internacional, ela pode ser de natureza econômica, cultural, social, política, científica, etc. Porque o conceito de controvérsia é muito amplo. Fato é que toda controvérsia internacional, de acordo com o direito internacional, deve ser solucionada de forma pacífica. Toda controvérsia internacional deve ser solucionada de forma pacífica. Sobre o assunto, vocês vão dar uma lidinha para mim, ó. Lida tranquila, agradável, rápida e importante. Sobre a solução pacífica de controvérsias internacionais. Deem uma lidinha para mim. Do artigo 33 ao 38, poucos artigos. Artigo 33 ao artigo 38 da Carta da ONU. Artigo 33 ao artigo 38 da Carta da ONU. E dei uma lidinha também do artigo 24 ao artigo 27 da Carta da OEA, Carta de Bogotá. Do artigo 33 ao 38 e do artigo 24 ao 27, tá? Do 33 ao 38 é a Carta da ONU e do artigo 24 ao 27 é a Carta da OEA. O seguinte, ó, para resolver controvérsia internacional tem que ser por meios pacíficos, ponto. Qualquer meio pacífico. Não tem uma ordem, não tem hierarquia. Como assim? Tem dois estados se desentendendo. Pode ir para mediação, pode ir para arbitragem, pode recorrer a um tribunal internacional, pode tentar um meio diplomático. Não há uma ordem a ser seguida. Não há uma hierarquia entre os meios para a solução das controvérsias internacionais. Não interessa. O importante é que haja uma solução pacífica. O importante é que aquela controvérsia não acarrete um conflito armado. Já que o importante é solucionar de forma pacífica, pode ir para mediação, voltar para arbitragem, vai de novo para... Não interessa, não há uma regra, não há uma hierarquia, não há uma ordem lógica. Tem, na verdade, que se solucionar de forma pacífica. Por isso que, em regra, não há hierarquia entre os meios pacíficos. Não há hierarquia. A doutrina afirma que há uma exceção, o inquérito. Afirma a doutrina que o inquérito é um meio pacífico para a solução das controvérsias internacionais que tem hierarquia. Ou seja, não há hierarquia entre os meios pacíficos. Regra, exceção seria o inquérito, que é uma investigação feita normalmente em relação aos outros meios pacíficos de solução das controvérsias. Certo? Tranquilo? Beleza? Olha aqui na lousa. Existe uma classificação. Classificação. Quanto aos meios pacíficos para a solução das controvérsias internacionais. Uma classificação. O primeiro tipo, primeira espécie de solução pacífica são os meios diplomáticos. São os meios diplomáticos. Meus caros, olha aqui, ó. Os meios diplomáticos são meios não judiciais. São meios que primam pela amizade, pela informalidade. Então, os meios diplomáticos para a solução das controvérsias internacionais são meios pacíficos informais. São meios pacíficos não judiciais. Meios que primam pela amizade, pelo entendimento direto. Por isso que eles são não judiciais. Por isso que eles primam pela amizade e pela informalidade. Nós temos diferentes tipos de meios pacíficos. Olha aqui na lousa. Nós temos diferentes tipos de meios pacíficos. O primeiro que eu destaco para vocês são as negociações diretas. Negociações diretas. Olha aqui, ó. Negociação direta é uma expressão também autoexplicativa, né? Negociação direta, os estados tentam se entender diretamente. É muito simples. Essa negociação direta, tete a tete, cara a cara, sentam à mesa e tentam solucionar o problema, é um meio diplomático para solucionar as controvérsias internacionais. É um meio pacífico diplomático, a negociação direta.
Além da negociação direta como meio diplomático, nós temos também os bons ofícios. Bons ofícios. O que seriam esses bons ofícios como o segundo tipo de meio diplomático? Olha aqui, ó. É quando um terceiro intervém naquela controvérsia. Tem um desentendimento entre outros dois estados, um terceiro intervém, mas sem propor solução. Ele intervém para apaziguar, acalmar os ânimos. Vamos parar com isso aí. São os bons ofícios, intervenção de um terceiro. Mas ele não propõe uma solução. Ele intervém para apaziguar os ânimos, aí os estados que se entendam. Ele apenas intervém para acalmar as coisas, para afastar um pouco os sujeitos, os estados em litígio. Esses são os bons ofícios. Além dos negociações diretas, bons ofícios, vou destacar também para vocês o sistema de consultas. O sistema de consultas. Esse sistema de consultas eu também não vou tornar complexo, não vou dificultar tanto. Esse sistema de consulta quando eu falo em sistema de solução de controvérsia, eu falo dos estados das organizações internacionais, tá? Esse sistema de consulta é quando os estados se consultam. É quando as organizações internacionais se consultam para solucionar uma controvérsia internacional. O Argentina tem um tratado aí que eu não estou concordando muito bem. A gente está na dúvida quanto à interpretação. Eu faço uma consulta para a Argentina sobre aquela controvérsia, a Argentina devolve a minha consulta para tentar se entender. É um sistema de consulta, parecido com as negociações diretas, só que é uma negociação direta afastada. Negociação direta já é tete a tete. Agora, uma negociação direta afastada, em que a gente se consulta à distância, é um sistema de consultas. Tudo bem? Então vamos lá. Negociações diretas, bons ofícios, sistema de consultas e mediação. Mediação. Olha aqui, ó. A mediação é parecida com os bons ofícios. Muito parecida. Porque na mediação nós temos um mediador. Na mediação nós temos a intervenção de um terceiro na mediação. A diferença da mediação e dos bons ofícios é que o mediador aproxima as partes e propõe uma solução para aquela controvérsia. Essa é a principal diferença dos bons ofícios e da mediação. Na mediação, como o próprio nome induz, nós temos a figura de um mediador, um terceiro que interfere, aproxima as partes, mas o mediador propõe uma solução para a controvérsia internacional. Essa é a principal diferença entre mediação e bons ofícios. Olha aqui o nosso esqueminha no quadro. Ó. Além da mediação, eu vou destacar para vocês a conciliação. Conciliação. Mais um tipo de meio diplomático para a solução das controvérsias internacionais. Meus caros, olha aqui comigo. Ó. A conciliação é muito parecida com a mediação e com os bons ofícios. A conciliação é muito semelhante à mediação e aos bons ofícios, porque tem a interferência de um terceiro. Um terceiro entra na controvérsia internacional. Só que na conciliação, a principal diferença é que nós temos uma comissão de conciliação que elabora um parecer opinativo para solucionar aquela controvérsia. A conciliação é ainda mais complexa que a mediação e os bons ofícios. Porque na conciliação tem uma comissão de conciliação que elabora um parecer com o objetivo de solucionar, um parecer opinativo com o objetivo de solucionar aquela controvérsia internacional. Certo? Tranquilo? Último tipo de meio diplomático. O inquérito. Os famosos fact findings, né, do direito norte-americano, o inquérito. O inquérito é uma investigação prévia aos demais meios de solução de controvérsias. É para averiguar, coletar informações sobre determinado fato para instruir os demais meios de solução de controvérsias. Essa é a função do inquérito, é mais uma palavra autoexplicativa, tudo bem? Vem na lousa comigo. Além dos meios diplomáticos, nós temos tipos de meios diplomáticos, nós também temos os
meios políticos. Meios políticos para a solução das controvérsias internacionais. Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. Meios políticos. Os meios políticos, para nós implementarmos, adotarmos os meios políticos, a controvérsia internacional ela tem que ter uma certa gravidade. Não é qualquer controvérsia internacional que vai ser submetida a um meio político. Para que uma controvérsia internacional, para que a gente possa recorrer aos meios políticos, a controvérsia tem que ter uma certa gravidade. E os meios políticos consistem na atuação de determinados órgãos das organizações internacionais. É quando determinados órgãos das organizações internacionais tentam solucionar uma controvérsia internacional. Estes são os meios políticos. No âmbito da ONU, olha aqui, ó, no âmbito da ONU, é quando a Assembleia Geral das Nações Unidas ou o Conselho de Segurança interferem e tentam solucionar uma controvérsia internacional. Quando há a atuação da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança, nós temos aí a implementação dos meios políticos que exigem uma certa gravidade. Vem comigo aqui, olha só. Eu vou passar para vocês um material, acho que bem a contento, para vocês estudarem esses órgãos, a atuação dos órgãos das Nações Unidas, ok? Vou descer aqui no nosso esqueminha. Falei dos meios diplomáticos, falei dos meios políticos, nós temos também os meios semijudiciais. Olha só o nome, meios semijudiciais. O que é semijudicial, pessoal? Aqui eu estou falando da arbitragem internacional. Arbitragem internacional, em que são constituídos tribunais ad hoc, que emitem um laudo arbitral, vinculativo, né, para solucionar determinada controvérsia internacional. Então nós temos aqui um meio semijudicial. Os meios semijudiciais, eles são materializados por meio da arbitragem, dos tribunais arbitrais, que são tribunais ad hoc, tribunais provisórios, que emitem um laudo arbitral obrigatório, um laudo arbitral vinculativo. Tranquilo? Beleza? Facinho, né? Não precisava nem dessa aula. Meu Deus, muito fácil. Estamos banalizando o direito internacional. Meios diplomáticos, meios políticos, meios semijudiciais, qual que é o próximo meio, próxima espécie, classificação de solução pacífica de controvérsia? Um dos mais importantes, um dos mais recorridos na atualidade, vem comigo na lousa, ó, em vermelho. Meios judiciais. Meios judiciais. Meus caros, olha aqui, ó. Os meios judiciais consistem na atuação de tribunais internacionais, de tribunais que exercem uma jurisdição internacional. Esses são os meios judiciais. É o recurso a tribunais internacionais, tribunais com jurisdição permanente. Vejam, um tribunal arbitral, ele é ad hoc, ele é um tribunal provisório. Os meios judiciais consistem no recurso ou quando se acionam os tribunais internacionais com jurisdição permanente. O principal tribunal, o principal meio judicial, olha aqui, ó. O principal tribunal, o principal meio judicial hoje, sem dúvidas, é a famosa Corte Internacional de Justiça. Aquele da ONU, sediado em Haia. Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU, sediado em Haia. É o principal meio judicial. Vou passar também um pequeno esquema sobre a Corte Internacional de Justiça, a Corte da ONU, Corte de Haia. Certo? Tranquilo, meus caros? Já fica até na lousa, ó. Meios diplomáticos, políticos, semijudiciais, judiciais e último, meios coercitivos. Deixa eu só colocar uma exclamação aqui, ó. Vem comigo, por gentileza, olha aqui, ó. Há uma certa dúvida se esses meios coercitivos são meios pacíficos.
Alguns doutrinadores colocam esses meios coercitivos fora dos meios pacíficos, exatamente porque eles são coercitivos. Aqui já tem uns beliscões entre os estados. Aqui já tem algumas fagulhas. Aqui a chama do ódio já começa a brotar. Aqui já começam os empurrões. Os meios coercitivos já têm uma certa agressividade. Por isso que alguns doutrinadores não colocam como meios pacíficos. Mas prepondera o entendimento que meios coercitivos é a última classificação de meios pacíficos. E dentro dos meios coercitivos, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de tudo, porque vão estudar de madrugada, de manhã, de noite, até passar. Os meios coercitivos nós temos alguns tipos também. Primeiro tipo, retorção. Primeiro tipo de meio coercitivo, retorção. O que seria uma retorção? Olha aqui, ó. A retorção, ela pode ser resumida pela lei de Talião. Vocês já devem ter escutado ou lido sobre a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Retorção é uma medida você sofre uma agressão de um Estado, você responde na mesma medida. Olho por olho, dente por dente. Retorção é uma resposta a uma agressão com a mesma agressão. Por isso que muitos não colocam como meios pacíficos. Retorção, lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Além da retorção, eu citaria as represálias. Além da retorção, eu citaria as represálias. Muito parecida com a retorção. Olha aqui, ó. A represália é um contra-ataque de um Estado, que não é na mesma medida. A retorção é na mesma medida, eu respondo com a mesma moeda. A represália é um contra-ataque, frente a um ataque de outro Estado, só que essa represália não precisa ser na mesma medida, da mesma forma, a mesma resposta. Ok? Vamos lá, meu tempo já está acabando. Vou passar tudo o que quero. Então vamos lá, retorção, represália, embargo. Esse aqui é bem específico. Embargo, não se confunde com o instituto que vocês estudam. Embargo. Olha só. O embargo ele tem uma finalidade bem específica. E para muitos doutrinadores, eu também concordo com isso, para muitos ele é ilegal. Ele é o ilícito, o embargo, não pode. O que é o embargo? Em resposta a um ataque de um outro Estado, o nosso Estado sequestra navios e cargas do Estado estrangeiro que estão ancorados em seus portos. Então, o Brasil recebe um ataque, ele é atacado de alguma forma por outro Estado. Em resposta, ele utiliza do recurso do embargo. Vejam como ele tem uma finalidade específica nessa matéria. É quando o Brasil sequestra embarcações ou cargas que estão em seus portos do Estado estrangeiro. Isso é embargo, é um meio coercitivo de solucionar uma controvérsia internacional. Ele é flagrantemente ilegal, não é reconhecido, aceito pelos doutrinadores. Além da retorção, represália, embargo, eu destaco a boicotagem. 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 O que é boicotagem, pessoal? É a interrupção das relações comerciais com um determinado Estado. A boicotagem é um meio coercitivo que consiste na interrupção das relações comerciais com um determinado Estado. Essa é a boicotagem. Além da boicotagem, prometo que já estou finalizando, são apenas 18. Boicotagem. Eu vou citar para vocês, esse é famoso, hein? O bloqueio pacífico. Bloqueio pacífico. Vocês conhecem o bloqueio. Lembram do El Bloqueio? É o bloqueio pacífico que até hoje é implementado pelos Estados Unidos em relação a Cuba. O país ele é bloqueado, ele é isolado, inclusive em relação ao comércio internacional. O bloqueio pacífico é o famoso bloqueio que é materializado, que é implementado pelos Estados Unidos em relação a Cuba. Ok? E bloqueio pacífico, por fim, um famosíssimo também, rompimento das relações diplomáticas.
esse meio coercitivo ele é considerado como um meio drástico. Romper relações diplomáticas é um meio drástico para tentar solucionar uma controvérsia internacional. Pessoal, anotaram retorção, represálias, embargo, boicotagem, bloqueio pacífico, rompimento das relações diplomáticas. Só vou passar aqui, ó. Encerrei esses meios coercitivos, tá? Só uma observação. A doutrina vem afirmando que hoje existe no direito internacional sanções coletivas internacionais. Sanções coletivas internacionais. Essas sanções coletivas internacionais estão previstas no artigo 41 e 42 da Carta da ONU. É um sistema de sanções coletivas internacionais que estão previstas no artigo 41 e 42 da Carta da ONU. Ok? Tranquilo? Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. Anota aí nesses últimos minutos finais para a gente encerrar o edital. Na forma projetada para essa reta final. Domínio público internacional. Muda o tema, é o último tema do edital, item 6. Domínio público internacional. O que é um domínio público internacional? Há algumas regiões do planeta que são de interesse da sociedade internacional. Mesmo que um Estado exerça jurisdição em determinadas regiões, aquelas regiões podem ser utilizadas por todos os integrantes da sociedade internacional, porque elas são de domínio público internacional. Domínio público internacional são regiões, são locais no planeta que podem ser utilizados por todos os integrantes da sociedade internacional. Não tem um único dono, não tem um único titular. E o domínio público internacional, ele é possível, inclusive, quando algum Estado exerce jurisdição, cuida daquela região, mas ainda assim pode ser de domínio público internacional. Exemplos de domínio público internacional. Polo Norte, Antártica, alguns falam Antártica ou Antártida. Antártica ou Antártida, não confundam com a cerveja, claro. Polo Norte, os fundos marinhos, o alto mar, os rios internacionais, o espaço sideral. Então vamos lá, Polo Norte, Antártica, alto mar, os rios internacionais, espaço sideral, são exemplos de domínio público internacional. A sua utilização é regulada pelos tratados internacionais. E sobre esse tema, domínio público internacional, tem apenas 2 dispositivos normativos que nós temos que ter atenção. Olha aqui na lousa. Ó. Tem apenas 2 dispositivos normativos que a gente tem que ter atenção. A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, claro, não é a única convenção, mas é a que eu destaco nessa reta final para vocês. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, é a famosa Convenção de Montego Bay, a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 82 e a importante Lei 8.617 de 93, a Lei Brasileira 8.617 de 1993. O que mais interessa, entre ler a Convenção das Nações Unidas e a lei, eu preferiria até ler a Lei 8.617 de 93, que estabelece os nossos limites do mar territorial, zona econômica exclusiva e zona contígua. Vou tentar fazer um desenho aqui para encerrar. Tenho 3 minutos, olha aqui. Ó. Tentar fazer um desenho aqui com vocês. Com base nessa lei aqui. Ó. Com base nessa lei. Só para vocês decorarem algumas dimensões. Pessoal, aqui está o território brasileiro. Aqui estão os estados, né? Aqui está o Rio Grande do Sul. Já está compatível com o tamanho. Aqui, papum. Nós temos aqui o nosso litoral, certo? Beleza. Só decorem isso daqui, ó. Eu sou terrível em desenho. Mar
territorial brasileiro. 12 milhas. Puta, eu sou ruim de desenho, ruim de letra. 12 milhas. 12 milhas marítimas. Tudo bem? Mar territorial brasileiro, ele é medido aqui, ó, do litoral, avança 12 milhas marítimas. É o mar territorial brasileiro. Tudo bem? Aí vem mais uma dimensão, uma área importante aqui, ó. Depois do mar territorial brasileiro, nós temos a famosa, vou desenhar aqui, ó, zona contígua. Zona contígua, que vai dessas 12 milhas até as 24 milhas marítimas. Zona contígua, que parte dessas 12 milhas e vai até as 24 milhas. Depois da zona contígua, nós temos a zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva. Vou fazer aqui um pontilhado para desenhar a zona econômica exclusiva, que sai dessas 12 milhas marítimas e vai até 200 milhas marítimas. Tá? Mar territorial, 12, zona contígua e zona econômica exclusiva. Ok? Agora eu sempre tenho dificuldade em desenhar a plataforma continental. A plataforma continental, deixa eu mudar de cor, é a extensão do nosso continente, que se prolonga no oceano. É a extensão, é o prolongamento natural. A plataforma continental é o prolongamento natural. É o prolongamento natural, tá? Ela vai em, no máximo, vou botar aqui, ó, 200 milhas. A plataforma continental. Certo? Peço desculpas pelo desenho, não é dos melhores. Mas a intenção foi simplificar ao máximo para vocês decorarem as dimensões. Meus caros, ó, tem 1 minuto. Nesse 1 minuto, vem comigo, olha aqui. Eu encerrei o conteúdo com vocês, acabou o conteúdo com vocês. Tá? Vem na lousa comigo. Acabou, encerra, acabou o conteúdo. Já era isso. Acabou na sua reta final. Ó, volta aqui comigo. Olha só. Nessa caminhada dos concursos públicos, vocês vão passar por várias tempestades, vários problemas. O concurso público é foda, até chegar no final é foda. Um dia eu vi um cineasta americano, o famoso Steven Spielberg, dono da DreamWorks, né? O Steven Spielberg, perguntaram para ele, como é que tu faz filme, Steven Spielberg? Ele falou o seguinte, eu traço uma linha, aí eu vou definindo o que vai acontecer no filme. Olha só, agora vem na lousa comigo. Ele coloca o ponto inicial e o ponto final e liga um ponto ao outro, o começo e o fim do filme. Aí ele diz o seguinte, ele vai planejando o filme. Aqui eu vou fazer as pessoas rirem, aqui eu vou fazer as pessoas chorarem, aqui vai ficar mais monótono, aí eles vão chorar, aí eles vão rir muito, vão chorar e no final eles vão rir. Ele define assim, ele planeja assim o filme. É mais ou menos assim a caminhada dos concursos. Ó, vocês estão aqui, querem chegar até a aprovação. E essa caminhada tem vários altos e baixos. Tem gente que perde pai, tem gente que perde mãe, tem gente que tem câncer, tem gente que passa por sérios problemas financeiros, ou seja, está muito alegre, está muito feliz, faz parte. O que vocês têm que fazer é tentar se manter ao máximo perto dessa linha do meio aqui, ó. Tentar manter a razoabilidade e não desistir. Por quê? Olha só, vem aqui comigo por gentileza. Concurso público é que, já falei várias vezes, desculpa repetir, mas concurso público é que nem fila de banco. Quando tu entra, tu vai ser atendido. Se tu estiver bem preparado, tu vai estar lá na ponta da fila, vai ser logo atendido pelo caixa. Agora, se tu tá lá no finalzinho, vai demorar o atendimento. Mas fato é que tu vai ser atendido. Basta tu não sair dessa linha aqui, ó. Persistência é fundamental. Meus caros, eu queria dizer que foi um grande prazer, um grande privilégio. Fiquem com Deus, bons estudos, estou à disposição e até a próxima. Tchau!